Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Peço, amada igreja, que abra as vossas Bíblias no Evangelho de João, no seu capítulo 16, a partir do versículo, aleluia, louvado seja Deus, 6. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, pela oportunidade também de estar trazendo hoje a mensagem do Senhor para a amada igreja desta noite. Quero agradecer cada vida, cada pessoa que se faz presente, cada um daqueles ouvintes que ouve esta mensagem através do YouTube, através do nosso canal também. Quero louvar a vida pela vida de cada um de vocês e que a bênção do Senhor possa ser derramada sobre a vida de cada um. João, capítulo 16, a partir do versículo 6. Pelo contrário, pois, vós tenho dito estas coisas, e entristeceram, e encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, e se porém eu vos enviarei, quando ele vier, convencerás o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja, podemos assentar. A palavra de Deus nesta noite nos refere sobre uma pessoa. Aleluia. O Evangelho de João, quando ele vai começar, João começa falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Aleluia. Essa era a promessa que tinha feito ao povo judeu naquele tempo, que viria um Salvador, e esse Salvador veio. E finalizando a obra deste Salvador, agora começa a obra da redenção, a obra do Espírito Santo, a qual Jesus, aqui ele começa a falar, ele, aleluia, agora já não é mais o Verbo, mas sim a pessoa do Espírito Santo, a qual Jesus se refere, ele, para que não nos deixaria órfãos. E o Espírito Santo, amada igreja, começa a vir a partir deste momento que Jesus fala que ele enviaria o Consolador. Será que o Espírito Santo já existia antes da promessa que o Senhor tinha nos dito, que ele veria alguém para poder consolar a tua igreja, que ele enviaria alguém para poder trazer a redenção para a humanidade, uma pessoa que viria para poder convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas essa pessoa já estava também no princípio, juntamente com o Verbo, porque a palavra de Deus, quando ela começa a ser escrita para a humanidade conhecer, desde a fundação, do início da criação até o dia de hoje, começa-se um versículo, termina-se o primeiro e começa-se o segundo. Aleluia, que o Espírito do Senhor parava por sobre a face das águas. E é por isso que muitas das vezes, quando a Bíblia começa a se relatar sobre água, se refere ao Espírito Santo. Quando fala de purificação, se refere ao Espírito Santo, porque este Espírito é que vai trazer a vida, ao conhecimento da humanidade, do arrependimento, para convencer o homem do pecado. Aleluia, louvado seja Deus. E esse Espírito a qual nós ouvimos ainda agora pastor expressando com grande emoção a qual era a razão desse Espírito, o que esse Espírito faz sobre a vida daquele que busca a Deus. E a palavra de Deus nos refere, bastante interessante, em Joel, no seu capítulo 2, a partir do versículo 28, que dos últimos tempos, ele derramaria desse Espírito sobre toda a carne. Aleluia, louvado seja Deus. E nós então nos alegramos e começamos a falar, se Deus nos prometeu que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, aleluia, louvado seja Deus. Então eu vou ficar paradinho aqui esperando
que Deus vai derramar do seu Espírito sobre a minha vida. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Mas como se diz, toda promessa tem que ter algo. E para que você tenha algo, você vai ter que buscar. Aleluia. Porque no mesmo capítulo 2, no versículo 16, o Senhor primeiro, aleluia, pede para que a igreja, para que o povo daquele tempo, primeiro, aleluia, louvado seja Deus, se reúne. Primeiro, congrega. Primeiro, se santifique para poder sentir a presença de Deus. Porque o Espírito Santo simplesmente, ele não habita em templo sujo. Aleluia. Porque tudo aquilo que vai ser processado para poder algo chegar a se adaptar, primeiramente, se organiza-se a casa. Começa-se uma construção, aleluia, louvado seja Deus, do fundamento até o finalizar. Para que simplesmente nós vamos morar naquela casa. Primeiramente se faz uma varredura, se purifica aquela casa, tira toda a sujeira de dentro, para depois nós entrar. O negociante, ele não vai te levar você para poder ver o imóvel que ele vai te vender sujo de qualquer maneira. Primeiramente, ele vai dar uma geral, vai fazer uma limpeza, para que quando você chegar lá, que você abrir as portas, você vai ver algo que vai te surpreender, que vai convencer, aleluia, você a comprar o imóvel, que vai convencer você a assinar, aleluia, um contrato de moradia. Assim é o Espírito Santo de Deus, para poder entrar dentro de nós. Primeiramente, ele pede que nós nos purificamos, que nós nos limpamos, para depois ele adaptar e entrar para dentro de nós, para que os nossos corações possam estar puros do pecado. É isso aí que ele está falando no versículo 8. Aleluia, louvado seja Deus. No versículo 10, né, que ele convenceria o homem do pecado. E quando há pecado, o Espírito Santo não vai habitar, ele não vai entrar dentro de nós, porque de maneira nenhuma Deus habita em casa suja. E o que eu acho bastante interessante, que é quando Jesus fala que ele iria, aqueles que estavam com ele se entristeceram de coração, se amarguraram, se sentiram vazios, se sentiria só, porque estava perdendo alguém que estava acostumado a estar junto todos os dias. Uma pessoa que providenciava do impossível para se fazer possível, para agradar a cada um daqueles que estavam ao seu lado. E que eu acho interessante, porque ninguém deles perguntou para onde ele iria. Ninguém. Todos se permaneceram calados. Talvez eles ficaram atônitos pensando, o que iremos fazer? O que iremos caminhar sozinho, sem um guia, sem alguém para poder nos consolar, sem alguém para ter uma palavra de conforto no momento que nós vamos precisar, alguém para nos corrigir quando precisamos ser corrigidos. Acredito eu que talvez os apóstolos baixaram-se as suas cabeças e pensaram, o que iremos fazer? Porque ele vai nos deixar sozinhos. E o que eu acho bastante interessante, que quando Jesus promete que esse Consolador viria, a Bíblia vai nos falar no livro de Atos, no seu capítulo 2, que aquele povo, para poder receber essa pessoa, passaram muito tempo reunidos, juntos, buscando, se purificando, se protagonando a receber a pessoa de quem Jesus tinha prometido. Aleluia, louvado seja Deus. Quem te prometeu para você que Deus estaria aqui hoje?
Quem falou para você que a presença de Deus iria estar aqui no nosso meio hoje? Alguém diz para você: vai hoje à igreja, porque o Espírito Santo vai estar lá. Deus vai ter uma palavra para você. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez você não imaginaria que hoje você estaria aqui. Talvez você não imaginaria hoje que a irmã ia cantar aquele hino: Deus passa lá em casa. Enquanto você ouvia esse hino, talvez passava dentro da sua mente todo o processo que você passou na sua casa hoje. Tudo aquilo que você passou no seu trabalho. Tudo aquilo que você vivificou. Presenças de pessoas que você não queria ter visto. Ouvir palavras que você não queria ter ouvido. Dificuldades que você não queria ter passado. Simplesmente, você queria ter sossego. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o Espírito Santo é aquele que vai te dar força para você prosseguir. Força para você superar todas as dificuldades que você possa enfrentar na vida. Porque eu acho bastante interessante que quando um rio nasce, ele não nasce em abundância de água. Ele nasce pequeno. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo, quando ele começa a nascer dentro de nós, regenerar o nosso ser, a quebrantar todo o nosso coração, o nosso viver, porque a palavra de Deus nos diz, eu acho que em Ezequiel, no capítulo 36, louvado seja Deus, a partir do versículo 25 ao 27, aleluia, que Deus, ele vai tirar o nosso coração de pedra e vai colocar dentro de nós um coração de carne, para que nós possamos receber o Espírito do Senhor, para que nós possamos vivificar a obra do Espírito Santo. Assim é as nossas vidas, assim é nós. Nós somos como um leito de um rio. Muitas das vezes o ser humano chega, faz barreiras, represa-se a água, passa muitos dias com aquele rio seco, sem correr. E aquela água vai começando a subir para poder passar pelaquela barreira. E a chegar um certo momento, aquela barreira já vai ficar mais baixa do que o nível da água. Assim é nós. Quando nós começamos a achar que estamos alto, o Espírito Santo vai estar lá embaixo. Mas quando nós vemos que o Espírito Santo está acima de nós, que Deus está acima de nós e de todas as coisas, nós vamos ver que vai começar a transbordar, que o Espírito Santo vai começar a subir nós, e nós vai estar sendo levado por Ele, guiado por Ele, e a água vai começar a correr sobre o leito de novo, e quando ela vai começar a passar, ela vai começar a molhar, vai começar a seguir a sua jornada, e a natureza da vida vai continuar. E o ser humano, ele jamais vai conseguir vencer, se não tiver Deus sobre ele. As batalhas chegam, as lutas passam, e muitas das vezes você fala: Deus, tantos venceram, e eu estou batalhando desde o dia. E muitas das vezes nós olhamos isso, até mesmo dentro da igreja, nós falamos: Deus, estou com o pastor desde o início deste ministério, tantos irmãos têm chegado, tantos irmãos chegou agora, já pegou a igreja pronta, e o Senhor já consagrou, já levou a diácono, a evangelista, até mesmo os outros já saíram daqui, já se tornaram pastor, e eu continuo aqui, Senhor, como simplesmente um membro da obra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. O que eu acho interessante é porque muitos daqueles que lutaram batalhas, aleluia, lado a lado com você, não foram coroados de glória pelo homem, não conseguiram nenhum status perante a humanidade, e muitos que já chegaram no final, nós olhamos e vemos e falamos: Deus, ele já tem uma medalha de vencedor, ele não pelejou. Qual foi o mérito dele por essa batalha? Aleluia. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que a maior batalha, a maior guerra
E a maior medalha que você vai ter, o maior galardão, é você estar diante de Deus no último dia, sendo justificado perante Ele, recebendo a sua coroa da vitória, a coroa da vida eterna, porque tudo aquilo que nós recebemos aqui na terra passa, mas aquele que é regenerado pelo Espírito Santo, aquele que é dado por Deus, não passa. Você, ainda que você caia, ainda que você esteja fraco, ainda que você queira desistir, o Espírito Santo está ao teu lado te consolando, está ao seu lado te conduzindo a você alcançar aquilo que você almeja, o seu objetivo, que é a salvação, o seu objetivo de estar junto com Deus, o seu objetivo de vencer, olhar para um lado, olhar para o outro e ver, nada pode me parar, nada pode me surpreender, a não ser o Espírito Santo. É Ele que vai nos guiar nos momentos de dificuldade, é Ele que vai nos levar perante Deus, é Ele que está te dizendo para você o juízo, aleluia, e da justiça, porque o príncipe deste mundo já está condenado, e Ele quer levar você a ser condenado junto com Ele. E da justiça, é porque o Espírito Santo quer que você seja justificado com Deus, junto com Ele, porque o propósito do Espírito Santo não é te julgar, não é te condenar, não é simplesmente tirar você de algum lugar e te levar para o outro, te conduzir, só para provar que Ele tem poder. Não. Ele quer te levar você em lugares aonde jamais você imaginaria estar. O Espírito Santo, Ele não quer somente tirar você desse banco, mas levar você para cantar em os maiores templos da terra. O Espírito Santo, Ele não quer somente que você chega em um grande templo terreno, aleluia, e que você possa administrar uma mensagem e multidões possa render aos pés do Senhor, porque ainda que você, aleluia, trazesse 10.000 almas aos pés do Senhor, ao arrependimento, a você anunciar o Evangelho, e você no final da sua carreira, você não atingir a tua salvação, aleluia, louvado seja Deus, é porque a obra do Espírito Santo não foi realizada perfeitamente em ti, é porque Ele não te convenceu, e você não se arrependeu dos pecados, porque aquele que é feito a obra verdadeira, a obra genuína do Senhor, e que se arrepende de todos os seus pecados, e que luta até o final, e que deixa o Espírito Santo trabalhar em sua vida, de maneira nenhuma você vai ser lançado fora. Mas aqueles que aceitam pelo momento a regeneração do Espírito Santo, é como uma planta que somente produz frutos contemporâneos, que não produz os seus frutos nas estações certas. Mas os que aceitam a presença do Espírito Santo, aqueles que aceitam a transformação, aqueles que aceitam a obra redentora, de maneira nenhuma ele vai se perder no meio do caminho. É como a água que eu disse, que ela vai transbordando, que ela vai correndo em seu leito, e que de maneira nenhuma ela quer ser parada. Nós vemos que os grandes rios, muitas das vezes, eles sufocam aqueles rios pequenos, chamado de córregos, chamado de nascente, aleluia. Quando eu era criança, onde eu morava, tinha um encontro de 2 rios. Um tinha uma água bem avermelhada, e o outro tinha uma água cinza. E essa da água cinza era uma água muito boa, docinha e sempre fresca. E quando a chuva vinha, aquele rio das águas vermelhas cobria aquela água cinzenta, porque ele tinha mais força. Mas aquele riozinho, ele permanecia firme ali, no cantinho dele.
represado, e corria num canto lentamente, mas ele nunca desistia. Sempre você olhava, e nós ficávamos olhando e observando aquelas águas fortes descendo, madeiras enormes, aquele rio levava. E aquele riozinho represado no seu canto, espremido, mas ele não desistia. Até que por um momento, aleluia, louvado seja Deus, as águas do outro baixavam. E as águas dele continuavam correndo o seu curso natural. Ainda que o mundo te sufoca. Ainda que as pessoas lá fora te oprimem. Ainda que eles sejam mais fortes do que você. Ainda que eles queiram que você pare, que você pense e vê. Aquelas águas são muitas. As pessoas lá fora são muitos os que me confrontam. Mas eu não vou desistir. Mesmo sendo sufocado, mesmo sendo oprimido, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Porque o que eu acho bastante interessante na história da Bíblia, aleluia, louvado seja Deus, que Davi, ele foi um dos primeiros a derrubar um gigante, aleluia. E depois ele foi vindo outros dos seus soldados, foi vindo mais outros, e mais 3 guerreiros de Davi conseguiu também matar um gigante. E que eu acho bastante interessante, que essa história vai bater de frente com aquilo que eu falei. Davi, ele foi o primeiro, ele foi honrado por todos, todos ergueram Davi nos braços, porque Davi foi o maior naquele dia. E talvez você tenha sido o primeiro a ter chegado no Evangelho. Talvez você tenha sido o primeiro da sua casa. E que eu acho interessante que Davi, ele pega 5 pedras. E no decorrer da história da Bíblia vai dizer que 5 gigantes foram mortos. E todos esses que foram mortos, aleluia, simbolizava uma daquelas pedras. Porque todos lutaram junto com Davi. E talvez você olhe hoje e fala, eu fui o último a chegar. Aleluia, louvado seja Deus. Ninguém me conhece. Ninguém sabe quem eu sou. Aleluia. Mas todos conhecem Davi. Todos conhecem, aleluia, a pastora Eliana. Quando fala, aleluia, da família dela, todos já se lembram. A pastora Eliana, aleluia, esposa do pastor Caio. Aquela mulher é uma bênção. Aleluia, louvado seja Deus. Esses tempos eu estava também conversando com uma pessoa, e nós entramos sobre assunto de conhecimento. Aleluia, louvado seja Deus, de pessoas onde eu congregava. Quando eu falei, não, eu conheço ele, sim. Ela é a pastora lá da minha igreja. E ele falou, ixi, eu conheço ela de muitos tempos. Aleluia. Ela já foi lá em casa, ela já almoçou lá em casa. Amém. E que eu acho bastante interessante que o último gigante a ser morto, ele era irmão também de Golias. E tem um ponto bastante interessante, porque a pessoa que vai matar ele também era irmão de Davi. Aleluia, louvado seja Deus. E talvez você possa olhar e dizer, Davi matou um gigante, aleluia, os meus irmãos chegaram na igreja, já derrubaram multidões, e eu sou aquele pequeninho, que ainda ninguém tem visto. Eu sou aquele que ninguém tem dado atenção para mim. Quando eu vou lá na frente, a igreja não glorifica o nome do Senhor. Ou muitas das vezes passo desapercebido, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o pastor não me dá a oportunidade. Muitas das vezes, você tem preparado o seu versículo, o seu hino, e você chega na sua casa, você bota a sua Bíblia, muitas das vezes de noite, você se ajoelha e fala, Deus, outra vez eu voltei. E ninguém me viu. Ninguém não me deu uma oportunidade. E eu queria muito falar alguma coisa para a igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o momento, aleluia, de ser honrado por Deus, o momento de você ter a presença de Deus na sua vida, está chegando, aleluia. Porque o tempo, aleluia, que a palavra de Deus nos diz, em Joel, no seu capítulo 2, no versículo 28, que nos últimos tempos, ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, está se aproximando.
é essa geração que tem buscado a Deus, que tem prostrado os seus joelhos no chão, tem se consagrado e tem pedido todos os dias que Deus possa entrar com providência. Que Deus possa entrar com providência no seu lar, no seu trabalho, aonde nós estamos e dentro da igreja. E que esta mudança, que os sonhos vai ser realizado. Porque a palavra de Deus fala que nos últimos tempos nós profetizaríamos, nós, aleluia, sonharemos e teremos visões. E que as visões que vocês estão tendo do futuro, que não sejam somente visões materiais, aquilo que você está visando a fazer, os seus projetos, o Espírito Santo de Deus, aleluia, é para essa geração que nós estamos vivendo agora, para aqueles que verdadeiramente estão se arrependendo, que aqueles que verdadeiramente têm ansiedade de buscar a Deus, aqueles que verdadeiramente têm deixado o coração de pedra, para que possa nascer o coração de carne, e que a mudança da regeneração possa estar entrando hoje, sobre a vida de cada um, como o presbítero Nessivaldo falou no início. A partir de hoje, aleluia, vai haver sim mudanças nas nossas vidas. Aí muitas das vezes você pega e pensa e fala, já ouvi essa palavra, que vai haver mudança em nossas vidas. E para que essa mudança vai nascer dentro da minha vida e na vida de cada um, nós vamos ter que ser regenerados pelo Espírito Santo. Multidões de palavras possam ser faladas, multidões de projetos nós possamos apresentar diante de Deus e diante dos homens. Mas se não haver mudança, se não haver regeneração e insistência, nada vai adiantar. Vai ser simplesmente uma pia de papel, uma pia de projeto dentro da nossa mente, e que a nossa mente nada vai ser mudada. Nada vai haver transformação se nós não querer essa mudança. Se nós não aceitar, aleluia, que o Espírito Santo nos convença do pecado. Aleluia, louvado seja Deus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.